Vamos falar sobre MrBeast, Chris Ava Tyson e algumas das minhas confissões difíceis. Confissões de um homem que começou a assistir às coisas erradas aos 7 anos de idade, viveu viciado intensamente pelos próximos 24 anos e finalmente, após muitas tentativas, eu parei. Como esse vício profundo afetou minha vida, como afetou meu relacionamento, o que nunca poderei curar por causa de anos de exposição, por que decidi finalmente parar, como consegui parar e como todos nós podemos usar a situação de Chris Tyson e MrBeast para algo bom. Para clareza, ao longo deste vídeo usarei a frase "as coisas erradas" e estarei emitindo um bip porque quero garantir que este vídeo não seja restrito por idade para que eu possa alcançar os jovens que realmente precisam ver isso mais. Vamos salvar algumas vidas, Nightfall. MrBeast, meu irmãozinho de 5 anos te assiste. Você sabe o quanto isso significa para mim? Isso machuca demais meu coração, cara. Meu coração, cara. Antes de falar sobre o comportamento perturbador de Chris Tyson e do MrBeast, preciso primeiro contar a minha história. E honestamente, há chances de que essa história não seja apenas sobre mim, mas também sobre você. Então, se você está pronto, aperte os cintos porque você está prestes a ser chamado para fora. Capítulo 1, muito jovem para entender, anos de vício, 7 a 10. Isso me faz bem, me acalma, eu amo ter isso na minha vida, estou tão intrigado e animado com isso. Eu sou muito jovem para entender o que estou fazendo. As pessoas que te julgam são as mesmas que consomem seus produtos, provavelmente devido às redes sociais. Meu Deus, Jimmy, olha, eles te desenharam tão bem, parece exatamente você. Estávamos procurando. Seja corajoso, seja honesto, seja gentil, senhor. Os 24 anos da minha dependência, para o meu prejuízo, começaram quando eu era muito jovem. Minha mãe costumava me deixar sozinho em casa, às vezes durante todo o fim de semana, e quando eu tinha 7 anos, eu vasculhei as coisas dela por tédio e encontrei uma antiga fita Video Home System para jovens. Assistir fita Video Home System era uma coisa nos anos 90, você assistia filmes nela. No meu caso, encontrei as coisas erradas nela, e eu não tinha ideia de que isso dominaria minha vida a partir de então. Uma criança de 7 anos experimentando algo tão gráfico e estranho, e ainda em total ignorância, sem entender, eu estava realmente envolvido nisso. Eu amei isso. Minha mãe não era muito boa para mim, e eu vi isso como minha válvula de escape para liberar o abuso que eu tinha que passar diariamente. Foi o primeiro mecanismo de enfrentamento que descobri quando era criança. As circunstâncias das pessoas diferem entre si. E talvez algumas pessoas possam consumir sem desenvolverem vícios profundos. Mas para mim, meu instinto natural era tão forte que, mesmo quando criança, eu era instantaneamente estimulado e mais feliz assistindo às coisas erradas com meus olhos inocentes. Posso dizer honestamente que esta foi a primeira paixão que eu descobri. Agora, naquela época, por 3 anos, quaisquer fitas Video Home System que minha mãe deixava em casa eram minha única maneira de consumir as coisas erradas nos fins de semana. Honestamente, era principalmente a mesma fita repetida vezes e vezes sem fim. Mas mesmo sendo muito jovem, pelo menos eu não estava exposto a algo muito fora do comum. Obrigado pelo seu gosto normal, senhora. Mas essa visualização comum logo se transformaria em uma busca obsessiva diária por algo mais. Ei, você pequeno viciado, diga olá para da internet o santo graal de... Hoje, estima-se que os sites recebam mais visitantes por mês do que Netflix, Amazon e Twitter juntos. Desculpe, não posso chamar isso de X neste contexto, Elon. O pop literalmente impulsiona subconjuntos da nossa cultura. É muito maior do que podemos imaginar. E é exatamente por isso que é tão importante para mim fazer este vídeo agora, porque o pop é de longe o vício mais perigoso e popular do mundo. E ainda assim existe um grande estigma em torno disso. É realmente tão louco que o vício tem muito mais estigma do que a própria pornografia. Se for para dizer algo, nos últimos anos, por causa de um certo site para a maioria das jovens, a pornografia é realmente promovida livremente, até mesmo aqui no YouTube.
E a promoção disso tem muito menos estigma do que o vício? Eu não sei, é estranho, mas não vamos nos desviar do assunto aqui. Eu diria que hoje em dia é mais fácil do que nunca se viciar em pornografia. E como Lucid diz neste comentário, a pornografia é o cigarro da nossa geração. Agora, se eu disser que fumei por 20 anos e consegui parar, não sou mais viciado, a maioria das pessoas responderá: bom trabalho, cara, isso é incrível. Você até tem essas fotos nojentas nas embalagens para estigmatizar o ato de fumar. Mas se eu disser que fui viciado em pornografia por 20 anos e finalmente consegui parar, duvido que alguém dirá bom trabalho. Em vez disso, eles se sentirão constrangidos ou até rirão de mim. Embora a pornografia seja muito mais perigosa do que os cigarros e seja consumida por muito mais pessoas do que os cigarros, por pessoas muito mais jovens, nossa sociedade criou um grande estigma e vergonha em torno disso. E é como aquele elefante na sala que nunca é abordado como um problema, mas sim como algo divertido ou algo sobre o qual não falamos. Como o elefante nesta sala pendurado na parede. Este é o quarto do Chris, com o MrBeast observando uma foto ilustrada de uma menina menor de idade agindo de maneira questionável. E serve como uma transição perfeita para mergulhar no próximo capítulo, discutindo as correntes invisíveis do vício que de alguma forma normalizamos. Capítulo 2. Muito viciado para ver o problema. Anos de vício de 11 a 19. Como adolescente, estou muito envolvido nisso. Não consigo parar de entrar em espiral. Tentei tantas vezes, mas nada ajudou. E todos os dias eu mergulho mais fundo em desejos que eu nem sabia que existiam dentro de mim. Fica cada vez mais difícil parar, mesmo que por um dia. Tenho essa nova trama de anime, basicamente tem essa garota do ensino médio. Exceto que ela tem enormes, quero dizer, alguns sérios peitões, um verdadeiro par de seios grandes. Veja, quando as coisas erradas estão na sua vida diariamente, como tenho certeza que estavam e estão no caso de Chris Tyson e possivelmente na vida mais jovem de Jimmy, eu não sei como ele está hoje em dia, passo a passo, você normaliza isso ao ponto de agora, você nem vê nada de errado em colocar isso em uma parede e transmitir ao vivo para o mundo. Quanto mais você convive com sua perversão, mais invisível ela se torna. Ela se torna seu ponto cego. A normalização da prática se torna sua identidade total, como ocorreu com Chris Ava Tyson. Quero dizer, essa pode ser uma declaração controversa, mas algumas pessoas mudam de gênero por causa de um fetiche. E eu não ficaria surpreso se esse fosse o caso com Chris novamente. Quero dizer, sem desrespeito, mas ele mesmo disse em um dos chats que gostaria que pudesse mudar de gênero com facilidade. Para a maioria das pessoas, seria absolutamente insano escrever as coisas que Chris escreveu naquele chat do Discord com menores de idade, que todos vocês provavelmente já viram até agora, mas para alguém que está profundamente nesse mundo sombrio, isso não é mais um dilema moral. Isso é normal. E quando o anormal se torna normal, as pessoas perdem seu senso de direção. É exatamente por isso que você ouvirá o Sr. Fera dizer algo assim no e... Ela tinha 14 anos naquela época. O silêncio constrangedor diz tudo. E todos estão tão chocados com isso agora, mas onde estava o choque quando a garota do Cash Me Outside fez dezenas de milhões de dólares com conteúdo adulto logo que ela completou 18 anos? Onde está o choque sobre o fato de que os homens estavam apenas esperando que ela se tornasse legal, assim como as gerações anteriores de Britney Spears e inúmeras outras? Ela foi sexualizada desde o momento em que se tornou popular, não desde o momento em que atingiu a maioridade legal. Por quem? Quem são todos esses pervertidos que estão sexualizando meninas de aparência jovem? Bem, precisamos abordar o elefante na sala novamente e usar essa situação horrível para algo bom. Porque a verdade é, essa situação não é apenas sobre o Sr. Beast ou Ava Christensen. Isso é sobre a nossa cultura. A verdade é, existe um grande problema em nossa sociedade e a maneira como nós, homens, somos programados precisa ser estudada. Todos vocês sabem que muitos homens se interessam por garotas que parecem muito jovens e, superficialmente, a internet fica absolutamente enojada com isso. Mas então há o outro lado da moeda, o tipo de web obscura legal.
Porque se você for a qualquer site agora, eu garanto que muitas das principais pesquisas não são exatamente as mais comuns e elas beiram a ilegalidade. Estamos falando de dezenas, se não centenas de milhões de pessoas que procuram vídeos prejudiciais todos os dias. Todos nós sabemos que os jovens adolescentes se saem muito bem lá, especialmente aqueles que parecem mais jovens do que a idade que têm. Meu melhor mês este ano foi cerca de 210 mil e estou com uma média de cerca de 160 mil. Com rabos de cavalo fofos e vestidos, isso é alimentado bem diante de nossos olhos, não apenas nos sites, mas até no TikTok e nas redes sociais. Todos nós também sabemos que muitas mulheres estão literalmente sendo tratadas como objetos para nosso prazer. Todos nós sabemos como tantos alistes saíram falando contra a indústria em que foram genuinamente maltratados. As principais empresas de produção são todas predatórias, abusivas, antiéticas e se aproveitam de jovens mulheres vulneráveis. E ainda assim, com todas essas informações, ainda consumimos isso. Por quê? Bem, porque consciente ou inconscientemente, a maioria das pessoas é viciada. E por que não falamos sobre isso? As pessoas simplesmente desistem, como a antiga versão de mim. Eu desisti muitas vezes, tentei parar várias vezes ao longo dos anos, mas era tão normal, era tão normalizado apenas assistir, que nunca consegui parar. O antigo eu nunca conseguiu parar. E não me entenda mal, felizmente eu nunca segui o caminho sombrio de Chris Tyson. E também eu não troquei meu vício por nenhuma pessoa, especialmente as crianças. E eu realmente não sei o que aconteceu na vida do Jimmy para que ele trouxesse um jovem de 14 anos como uma piada assim. Mas goste ou não, em um nível pessoal, eu ainda posso simpatizar com as pessoas que se aprofundaram demais no mundo da degeneração, porque eu mesmo faço parte dele. Eu posso simpatizar com todos que estão assistindo agora e sentem que estou falando o que eles pensam, porque eu sei muito bem como é difícil viver com as correntes invisíveis do vício. É por isso que eu genuinamente amo vocês. Te amo. Eu amo você. Quem quer que esteja do outro lado assistindo a isso, sofrendo, lutando em silêncio e solidão, você não está sozinho. Capítulo 3, Vivendo o Anormal. Anos de vício 20 a 30. Eu não consigo mais parar, mas por que eu deveria? As coisas erradas agora são parte de mim e não são mais suficientes. Todos os dias eu preciso ver algo mais escuro, mais louco, mais sujo, talvez mais ousado e imoral, seja o que pode preencher este vazio. Você também costumava me chamar frequentemente de pai e papai, assim como os outros, o que acho que todos nós meio que levamos como uma piada na época. Mais cedo, eu te fiz algumas promessas, porque o único propósito deste vídeo é ajudar pessoas que potencialmente estão arruinando suas vidas por não verem seu ponto cego viciante. Eu poderia jogar em você todos os estudos científicos que simplesmente provam que o vício é ruim para você. Quer dizer, se você quiser, pode pausar e ler cada ponto. Mas em vez de dados e estudos, vou te contar o que eu sei melhor. E isso são as minhas experiências pessoais. A verdade é, muitas vezes é a vida que escreve as melhores histórias, é a experiência de outra pessoa que tem o poder de inspirar. Vou contar-lhe como essa profunda dependência afetou minha vida, como afetou meu relacionamento, o que nunca poderei curar devido a anos de exposição, porque decidi finalmente parar, como consegui parar e porque acredito que todos nós podemos usar a situação de Chris Tyson e Mr. B para algo bom, para... Vamos começar com como essa profunda dependência afetou minha vida. Primeiramente, eu desperdicei absolutamente inúmeras horas assistindo às coisas erradas em vez de tentar me melhorar. Honestamente, acho seguro presumir que se eu usasse a mesma quantidade de tempo para autoaperfeiçoamento, não precisaria esperar até os meus 30 anos para ter sucesso na vida. Não é por sorte que quando comecei a jornada de largar tudo e usei toda essa testosterona e energia para minha carreira, as coisas explodiram na minha vida. Porque eu tinha tanto poder em mim que estava canalizando de maneiras erradas, e é isso que eu acredito que acontece com muitos jovens e pessoas viciadas. Estão canalizando tanta energia que poderia ser usada para o bem. No pop, então, há também a absolutamente confusa dualidade da vida. Eu tive que viver onde quanto mais viciado você está, mais isso te domina.
Um jantar na escola, no trabalho, enquanto dirige o ônibus, no chat do Discord, em um podcast, na frente de outras pessoas, pensamentos preenchem sua mente e você já vive no futuro esperando por aquele momento em que pode voltar para casa e se aliviar. Isso também afetou bastante a minha autoestima, porque eu pensava que nunca poderia encontrar alguém que pudesse satisfazer todos os meus impulsos sombrios e bagunçados. E o pior de tudo é quando você está realmente mergulhado na dependência. Há uma sensação de autodesgosto cada vez que você termina. Você se senta sozinho no quarto, e muitas vezes você se sente como a pessoa mais solitária do mundo. Quem luta sabe exatamente o que quero dizer com isso. Passei anos e anos sentindo esse vazio escuro dentro de mim e nada poderia preenchê-lo. E honestamente, eu poderia falar sobre isso pela próxima hora, porque existem inúmeras outras maneiras que isso afetou minha vida, mas eu quero progredir mais rápido para que você realmente possa ouvir cada argumento. A seguir, falaremos sobre como isso afetou o meu relacionamento. Veja, eu não quero entrar muito nisso porque respeito minha privacidade e a do meu parceiro, mas posso dizer que no início eu até menti para mim mesmo que todos esses anos de exposição à pornografia eram uma coisa boa porque eu seria mais criativo. Eu sei mais. Bem, na realidade, as coisas erradas têm um impacto muito ruim em um relacionamento. Há uma razão pela qual tantas estrelas adultas afirmam que nem sequer gostam da maioria das coisas que estão filmando, porque tudo é uma performance. E um relacionamento genuíno baseado no amor não é uma performance, mas uma conexão real que se desfaz totalmente e então você precisa de anos e anos de reprogramação. O que me leva à próxima pergunta que espero poder te salvar do que eu nunca serei capaz de curar por causa de anos de exposição após 24 anos de ver os desejos mais sombrios e profundos dos humanos. Há elementos em minha mente que eu acho que nunca poderei curar. Eu não posso desver coisas e não posso remover a verdade de que existem coisas degeneradas, específicas, que me ativam, que nunca fariam parte de mim se eu não fosse exposto a elas. Se eu não fosse aquele pobre garoto vulnerável, menino de 7 anos que, sem saber, abriu a porta sem volta. Mais cedo neste vídeo eu disse essa dura verdade. E todos os dias eu mergulho mais fundo em desejos que eu nem sabia que existiam dentro de mim. Isso é talvez o melhor resumo do que acontece quando você assiste pornografia demais por muito tempo. Foi assim que Chris Tyson acabou se envolvendo com o material animado de Young Girl. No passado, ele encontrou sua obsessão e isso o deixou obcecado. Fica claro pela forma como ele escrevia nestes chats do Discord. É assim também que o Mr. Beast poderia brincar casualmente sobre uma garota de 14 anos. Não temos confirmação e talvez nunca teremos. Jimmy, se você está assistindo a este vídeo, eu te convido a comentar sobre isso para talvez nos ajudar a entender. Mas sendo amigo do Chris, brincando sobre o tamanho dele, Mr. Beast provavelmente tem sua própria experiência e ponto cego. A verdade é, você não sabe o que você não sabe. E existem certas coisas na vida que é melhor você nunca saber, ou elas podem potencialmente te consumir. Quem sabe? Se Chris nunca tivesse tropeçado nas coisas erradas, talvez ele ainda seria um pai feliz, com uma família saudável e um impacto positivo no mundo. E tendo tudo isso em mente, é exatamente por isso que decidi finalmente desistir depois de todos esses anos. Eu tive muita sorte de encontrar o amor da minha vida. E naquela época, eu podia ver que, mesmo agora se dissipando, meu vício ainda estava influenciando nosso relacionamento. E agora que eu também estava me tornando reconhecido por milhões de pessoas, eu queria ser genuíno e servir como um exemplo moral. De maneira nenhuma, pessoal, de maneira nenhuma eu sou perfeito, mas eu queria ser uma boa pessoa, ser bom o suficiente para o Project Nightfall. Eu me mantive em um certo padrão. Isso me leva ao fato de que estou notando uma certa hipocrisia ligada a tantas pessoas na internet que agora estão tentando cancelar o Mr. Beast.
Sim, ele disse algo altamente questionável, mas com base nas informações atuais, todos vocês estão agindo como santos, relatando isso sem nenhum valor adicional, obtendo milhões de visualizações, enquanto tenho certeza de que muitos de vocês não estão genuinamente enojados com o comentário dele sobre a Bad Baby. Demorei bastante para finalmente desistir. Eu teria recaídas e mesmo anos depois ainda tenho que me manter sob controle, porque, como todos nós sabemos, a internet está cheia de clickbait que em um segundo pode reativar meus velhos hábitos. Anos depois ainda tenho que controlar isso. A regra é nunca deixar isso te controlar. Na maior parte da minha vida eu não tinha motivação suficiente e foi por isso que falhei em desistir. Mas com a minha carreira, meu propósito e especialmente meu parceiro, finalmente sinto que quero ser uma pessoa genuína, não importa o quão difícil seja. Em meio a tudo isso, é realmente importante dizer que tenho uma imensa compaixão por pessoas que tentam e falham repetidamente. Tentam, falham por anos. A verdade é, eu sou uma pessoa muito determinada. Todos que me conhecem sabem que eu estou lá em cima quando se trata de impulso e motivação. Eu sou super motivado e tenho uma personalidade bastante forte, e mesmo assim, lutei tanto para chegar a um ponto de me sentir seguro sobre meu vício. Eu também tenho uma ótima vida agora, então é mais fácil para mim não precisar de um mecanismo de enfrentamento da mesma maneira que eu precisava quando era criança. Mas você, se está assistindo a isso agora e talvez assim como eu, tenha esses momentos solitários de luta. Eu te entendo. Eu sei exatamente como é e sinto por você. Espero que minha história seja seu gatilho final, porque posso, genuinamente e com o coração aberto, dizer que a vida é melhor do outro lado. Não é perfeito. Ainda sinto falta às vezes. Sinto falta de assistir. Mas esses pequenos momentos não são nada comparados a como é finalmente superar as correntes invisíveis que costumavam controlar minha vida. Que este capítulo, incrivelmente difícil para o Sr. Beast, seja você preso em um vício por grande parte de sua vida ou jovem e novo neste mundo, seja um lembrete de que o que parece bom no momento também pode ter consequências horríveis. Eu tenho um irmãozinho de 5 anos que te assiste, Sr. Beast. Você sabe o quanto isso significa para mim? Isso machuca meu coração, mano. Isso machuca meu coração, mano. Que quanto mais normalizamos o anormal, menos vemos um problema com isso. Que é do seu melhor interesse se afastar de pessoas que tentam te arrastar para o mundo delas, mas sim aconselhá-las a desistir e desejar-lhes tudo de bom. E o mais importante, nunca é tarde demais para assumir total controle sobre sua vida. As recompensas que você obtém são infinitas. E é exatamente isso que eu desejo para todos vocês. Muito obrigado por assistir até o fim. Se você ainda está aqui, isso... Parece que você gosta do meu conteúdo. Então quero aproveitar este momento para convidá-lo para o meu segundo canal chamado After Nightfall, onde lançamos conteúdo mais sombrio e histórias mais pesadas. Mais uma vez, boa sorte a todos vocês. Eu realmente amo vocês e espero que este vídeo ajude vocês.